Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Que bom poder falar contigo mais esta noite, mais esta quarta-feira, para mais um tempo de devocional, de reflexão. Meu desejo é que todas essas devocionais estejam alcançando a sua casa, a sua vida, o seu coração, e que através dessas reflexões você possa realmente estar transformando algumas coisas na sua vida, na sua prática, no seu dia a dia. O meu desejo é que a Bíblia seja cada vez mais viva no seu coração e na sua vida, tá bom? Que bom poder saber que você está aí com a gente, nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, e é muito importante que você continue focado, porque esse tempo de pandemia, de isolamento, tem feito com que muitos se esfriem na fé. Então, meu irmão, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de orar, não deixe de participar de todas as devocionais e cultos que você puder, porque com certeza isso fortalece muito o seu coração. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre mais um salmo. Hoje o salmo de número 51, eu queria, te encorajar a você pegar a sua Bíblia, se você puder, se você tiver com ela aí por perto, uma caneta, um lápis, alguma coisa para que você pudesse sublinhar, circular, marcar, anotar algumas coisas, porque esse salmo ele é riquíssimo. E ele até assim, é um salmo muito rico para a gente falar em pouco mais de 20 minutos, que tem sido a nossa média aí de devocional, mas eu vou tentar ser o mais breve, o mais sucinto possível, para que a gente possa tirar algumas lições aqui para as nossas vidas. Fechado? No último domingo, a gente falou na pregação que não há ninguém tão ruim que não possa ser transformado e perdoado pela graça de Deus em Cristo Jesus. E hoje você vai ver isso na prática. O Salmo 51 nos mostra como Davi foi perdoado pela graça e como que isso nos dá também condições de entender e perceber que Deus também pode nos perdoar a partir da sua graça, desde que tenhamos um coração contrito, submisso, arrependido e voltado para Ele. Então, nesta noite, eu quero convidar você para mais uma reflexão baseada no Salmo de número 51. Só para você ficar por dentro do contexto, do que está acontecendo, por que Davi escreveu esse Salmo? Eu preciso te contar uma história. Se você já conhece, vou repetir para você, se você ainda não conhece, você vai ficar ligado agora então o porquê do Salmo 51. Davi já era rei, morava no seu palácio, e num certo tempo o seu exército foi para a guerra e ele não foi. Mas ele devia ter ido, porque o rei normalmente acompanhava os seus exércitos quando eles iam para a batalha. Porém, naquele tempo, Davi, já confiante demais no seu exército, ficou em casa. Ao ficar em casa, um certo dia, ele foi para a sua varanda e ali então ele avistou uma mulher muito bonita que tomava banho na sua própria casa. Nua, né? Batseba tomava banho, e era normal isso naquele tempo, porque os banhos normalmente eram feitos no quintal, e só que cercado, né? Ninguém via, mas ele de cima conseguiu ver Batseba. A cobiçou e mandou chamá-la. Ao convidá-la para sua casa, para o seu palácio, Davi então teve uma relação com ela. Passado algum tempo, Batseba bateu lá na porta de Davi e falou assim: "Rei, é o seguinte, eu estou grávida. Engravidei e esse filho é seu." E então Davi bolou toda uma estratégia para poder trazer o marido de Batseba da batalha, para poder fazer com que ele tivesse relações com a sua esposa. Então ele trouxe Urias da guerra e deu um dia de folga para Urias. Ele falou assim: "Urias, vai para casa, passa essa noite com a sua esposa, curta esse momento e depois você volta para a batalha." Só que Urias era um cara muito sério, um cara fiel a Deus, fiel ao seu povo, fiel ao rei. E ele então não conseguiu ir para casa, porque ele entendia o seguinte: cara, como posso eu ter um dia de folga, um dia com a minha esposa, uma noite com a minha esposa, sendo que todos os meus colegas soldados estão lá morrendo e batalhando pelo meu povo? Então eu não vou fazer isso. E ele não foi. E por isso então deixou Davi então sem saber o que fazer. Davi então vai para um ponto mais complicado. Ele faz uma carta, manda para o general, e quem leva essa carta é o próprio Urias, e ele diz assim na carta: "Coloque Urias na frente da batalha." Bom, colocar alguém na frente de batalha é simplesmente querer que aquela pessoa morra mais rápido que o normal. E foi exatamente isso que aconteceu, porque na frente de batalha o risco de você ser morto é muito maior que você
agindo por trás como estratégia ou com algum outro tipo de serviço dentro do exército. Então, ele foi colocado lá na frente de batalha e logo Urias morreu. Foi morto lá em batalha. Com isso, Batseba fica viúva e Davi então toma essa mulher para si. Agora ela já estava livre para um novo casamento. E ele então faz isso. Passado um tempinho, Deus manda o profeta Natã ir até a casa de Davi. E Natã vai ser aquele profeta que vai contar uma história para Davi. Davi vai ficar irritado com aquela história e vai dizer: esse cara tem que morrer. E aí Natã olha para ele e diz: esse cara é você. Você está errando dessa forma. Deus não se agrada do que você fez. E aí então Davi escreve o Salmo 51. Então nós estamos diante de dois erros gravíssimos, dois pecados gravíssimos que Davi cometeu: adultério e homicídio. E diante dessa situação, ele transgrediu a lei, ele agiu com pecado, ou seja, ele errou o alvo, e ele também agiu com iniquidade, ele cedeu ao desejo do seu próprio coração. Só lhe restava uma coisa: clamar e apelar pela misericórdia e pela graça de Deus. Vamos ler o Salmo então? Salmo de número 51 vai nos dizer assim, versículos 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Esse termo apaga aqui do hebraico traz uma ideia de perdoa a minha dívida, uma dívida que eu não consigo pagar, perdoe a minha dívida. Essa é a ideia aqui desse termo. Lava-me, versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esses dois termos, lava-me e purifica-me, traz uma ideia de trocar de roupa, de lavar o corpo, de purificar-se. A ideia de recomeço. Por quê, pastor? Porque naquele tempo, trocar de roupa e tomar um banho completo era significado de recomeço. Eu começo então olhando para esse texto, percebendo que Davi apela a Deus pedindo uma oportunidade de recomeço. Davi não se justifica, Davi não fica arrumando desculpas diante de Deus do que ele fez, ele simplesmente apela para a misericórdia de Deus, clamando por um recomeço. Apelar a Deus por um recomeço requer arrependimento, vergonha e humildade. Mas recomeçar de verdade requer coragem, fidelidade e comprometimento com o Deus que lhe deu e lhe concedeu um recomeço. Sabe por que eu digo isso? Há muitas pessoas que quando o caldo entorna, se dizem arrependidas. Ah, poxa vida, passei por isso, mas eu queria tanto fazer de novo. Nossa, não queria recomeçar. E chora, e ora, e clama, e sabe, se diz de coitado e tal, e volta-se para Deus, e Deus dá uma oportunidade de recomeço. E aí Deus dá a oportunidade de recomeçar, de fazer tudo diferente, e aquela pessoa vai lá e faz a mesma coisa. Erra do mesmo jeito. É como aquele presidiário que cumpriu a sua pena, e ao final desse cumprimento da sua pena teve liberdade. E essa liberdade ele dizia o seguinte: olha, recomece a sua vida. E aquele cara volta a fazer tudo o que ele fazia antes. Ele recomeça, ou melhor, ele volta para o seu mundo de crime sem, na verdade, aproveitar um recomeço que ele teve de oportunidade. Muitas vezes nós agimos assim, mas não se engane, de Deus não se zomba. Não jogue fora os recomeços que Deus tem lhe dado de oportunidade. Vamos lá? 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sem dúvida, Davi tinha consciência de que ele havia pecado contra Batseba e contra Urias. Mas quando ele apela e quando ele ora ao Senhor, ele diz assim: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Davi tinha uma consciência do que era o pecado de uma forma que hoje ainda nós não temos. Quem dera se nós cristãos atuais
tivéssemos a compreensão do que é o pecado como Davi tinha. Porque muitos de nós talvez deixaríamos de tratar mal o próximo e de agir contra o próximo, entendendo que quando pecamos contra o próximo, pecamos contra Deus. Talvez a nossa atitude seria completamente diferente se tivéssemos entendido o que é o pecado, assim como ele entendeu. Davi não vai dizer aqui para o Senhor como um coitadinho, ele não vai chegar aqui, Senhor, mas ela estava nua, tomando banho, por que ela estava naquele horário? Ela não podia estar em outro horário. Senhor, deu uma oportunidade para Urias podia ter entrado na casa dele, por que ele não entrou? Senhor, olha ao seu redor, olha ao meu redor, tanta gente pior que eu, fazendo coisas piores que eu, olha quantos ali existem fazendo coisas que não te agradam. Senhor, não faz isso comigo, não. Davi não ficou, se fazendo de coitadinho, de vítima. Não, Davi, ele sabia o que ele havia feito. E ele não fica aqui se vitimizando, mas ele simplesmente olha para si, olha para Deus e diz, Senhor, eu pequei. Pequei contra ti, Senhor. Falta em nós, querido, muito mais dessa coragem que Davi tinha. De olhar para o Senhor e não ficar, tadinho de mim, mas tem gente tão pior que eu, Senhor, não, de olhar e dizer, eu pequei, Senhor, eu pequei, e a culpa não é do outro, a culpa é minha, o meu coração é pecaminoso. Foi assim que Davi olhou para o Senhor e ele não deu desculpas, ele apenas olhou arrependido ao Senhor como um pecador deve olhar. Aí ele continua assim, olha, eu nasci na iniquidade, versículo 5, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O que é um hisopo? Versículo 7 fala, purifica-me com hisopo. Muitas vezes eu fiquei me perguntando o que era isso. Hisopo, na verdade, é um galho, uma árvore, uma planta, que nas suas flores, nas suas folhas, parece muito com pelos. E os sacerdotes, eles pegavam esse hisopo, molhavam assim na água ou no sangue, por exemplo, para aspergir isso na pessoa que ele queria purificar. Então, quando Davi ele pede, purifica-me com hisopo, ele refere-se a isso. Ele está se referindo à atitude do sacerdote em purificar pessoas. Nesse ato, nesse cerimonialismo, e ele pede então que o Senhor faça isso com ele, porque ele sabia que só Deus poderia torná-lo limpo, só Deus poderia fazer dele alvo mais que a neve, branco mais que a neve. Perceba que Davi, é muito interessante olhar para esse texto, querido, porque Davi ele já compreendia completamente a questão do pecado. Ele não diz apenas que ele era pecador por opção, mas também por natureza. Porque ele optou por adulterar, por cobiçar aquela mulher, ele optou por colocar Urias na frente da batalha e matá-lo, ele optou por isso, por opção ele pecou. Mas Davi ele vai dizer assim, não apenas pequei por opção, mas eu pequei também por natureza, porque eu sou um pecador por natureza. O versículo 5 diz que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Queridos, Davi tinha consciência de que ele era um pecador. Sim, meu irmão, nós somos pecadores por natureza. Sim, nós nascemos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Não é a sociedade, não é o meio em que nós estamos inseridos que nos corrompe. Nós é quem corrompemos o mundo, nós é quem corrompemos a sociedade, o meio em que estamos inseridos. Somos nós. Por isso, nascemos destinados ao inferno, a não ser que a graça de Deus nos alcance. Uau! Quem dera se tivéssemos tal compreensão. Talvez iríamos olhar para a vida de forma diferente. Entenderíamos a vida não como vítima, mas como culpado. Porque é isso que nós somos. Nós não somos vítimas, nós somos culpados. É culpa nossa o que estamos vivendo.
É culpa nossa a consequência dos pecados que nos atingem. É culpa nossa todo o sofrimento e o choro e a dor e a lágrima que nós sentimos. É culpa nossa. Nós não somos vítimas, nós somos culpados. Aí ele continua assim, versículo 8 em diante. Fazem-me ouvir júbilo e alegria. Esse termo hebraico, júbilo e alegria, traz uma ideia de profunda alegria. Então é como se ele dissesse assim, Senhor, traga de novo a mim uma profunda alegria. Eu preciso ouvir essa profunda alegria. Aí ele continua, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi desejava ter dentro dele novamente a alegria do Senhor. Ele queria que todo o seu ser fosse restaurado. O versículo 10 é a parte central deste salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabia que o seu coração era a origem do problema. Davi sabia que ele não era capaz de mudar o seu próprio coração. Só Deus pode mudar o nosso coração. É por isso que ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Queridos, o milagre da conversão só pode ser realizado a partir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós não vamos conseguir transformar o nosso coração, mas a Bíblia diz que é Ele quem tira o coração de pedra que temos e nos coloca um coração de carne. É Ele quem nos transforma, é Ele quem nos renova. O Espírito inabalável só pode ser nos dado por meio do Espírito Santo. Ele pede para que Deus não retire dele o Espírito Santo. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. No Antigo Testamento isso acontecia. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo habitava pontualmente em vidas as quais ele usava para um propósito específico. Como, por exemplo, Saul foi usado por um tempo até que ele negou e desonrou o Senhor de tal forma que o Espírito Santo saiu dele. Sansão, por exemplo, quando ele desrespeitou todas as regras do Nazireu, ele perdeu o Espírito Santo e perdeu a força. Sansão não era forte por causa do seu cabelo, querido. Sansão era forte porque o Espírito Santo de Deus habitava nele. Quando o Espírito Santo sai dele por causa da sua desobediência, da sua desonra, ele perde essa força. Antigo Testamento isso acontecia, hoje não mais. Quando alguém é salvo em Cristo Jesus, agora nós somos salvos por uma obra perfeita de Cristo na cruz. Quando o Espírito Santo habita em nós, não mais podemos ele se retirar de nós. Ele agora passa a habitar nos nossos corações e agora nós somos dele. Agora nós podemos apagar o efeito do poder dele, da sua autoridade sobre as nossas vidas. Quantas vezes a gente faz isso? A gente faz com que o Espírito Santo fique lá quietinho e a gente traz o nosso velho homem à tona e o velho homem é que fala, é o velho homem que manda, é o velho homem que age. Enquanto que o Espírito Santo está lá no cantinho querendo agir, nós estamos tapando a voz do Espírito Santo por meio dos nossos pecados, por meio das nossas vontades, por meio da nossa natureza pecaminosa. Quantas vezes agimos assim? O pecado faz com que a gente perca a alegria da salvação. Davi pede ao Senhor, Senhor, eu quero sentir de novo aquela alegria da salvação. Restitui em mim a alegria da salvação. Sabe, queridos, o pecado faz isso com a gente. O pecado nos faz perder a alegria. Quantos cristãos estão sem alegria? Estão trilhando um caminho que eles nem sabem o que estão fazendo mais, buscando achar alegria como o filho pródigo fez. Buscou alegria longe de casa até que ele descobriu que a alegria ele só iria encontrar dentro de casa.
E há tantos cristãos por aí que estão procurando, buscando uma alegria passageira para trazer, sabe, alegria ao seu coração, só que na verdade eles ainda não entenderam que essa alegria eles só vão encontrar dentro de casa, é com o Senhor, é no Espírito Santo. E queridos, o pecado faz com que a gente perca a alegria, a gente fica com vergonha, a gente tem vergonha de fazer, a gente tem vergonha de servir, e a gente para de servir a igreja, a gente para de servir o reino de Deus, porque a gente está envergonhado. Hoje, querido, é tempo de você orar ao Senhor e pedir: Senhor, restitui a tua alegria no meu coração. Senhor, restitui a alegria da salvação em mim. Eu quero voltar a sentir aquela alegria que eu tinha lá no primeiro amor. Eu quero voltar a te servir de verdade. Hoje Deus quer te dar um novo coração. Hoje Deus quer renovar a alegria plena na sua vida. Aí ele termina dizendo assim, olha, do 13 até o fim agora. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Davi era realmente um servo de Deus. Ao clamar por misericórdia e graça, Davi almejava poder voltar a servir e liderar o povo com alegria e com autoridade. Ele queria ensinar os pecadores a como se arrepender. Queridos, o desejo de Davi era poder voltar a louvar a Deus com a sua vida, com seus lábios, com o seu serviço. Seu desejo em ser perdoado era poder servir de maneira santa ao Deus Santo. Preste atenção. Até quando nos arrependemos e pedimos perdão, o objetivo final e central é a glória de Deus. Olha, Davi era rico o suficiente para poder oferecer quantos sacrifícios fossem necessários. Mas Davi olha para Deus e fala: Senhor, eu poderia fazer tantos sacrifícios, mas eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios. O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado. Perceba que Davi entendeu exatamente o que é ser um servo de Deus. Diferente de Saul, que antes de Davi cometeu um erro gravíssimo, desobedecendo a Deus, quando Deus deu a ordem de matar todo um povo inimigo, e ele não matou o rei e reservou para si alguns animais. E quando Samuel chegou para Saul e o cobrou por isso, Saul deu aquela resposta do tipo: não, mas as desculpas, né? Não, mas eu guardei esses animais todos para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel olha para Saul e diz assim: você está enganado, porque Deus não se agrada de sacrifícios. É melhor obedecer do que sacrificar. Davi entendeu isso. E diferente de Saul, Davi olhou para o Senhor e disse: Senhor, eu poderia sacrificar todos os animais dessa terra, mas eu sei que não é isso que o Senhor quer. O Senhor se agrada de um coração contrito, quebrantado, arrependido e submisso. Davi sabia o valor dos sacrifícios, tá? Eles tinham o seu valor. Mas o sacrifício só tem valor quando o nosso coração também está quebrantado. É mais ou menos perto daquilo que Isaías disse ao povo, profetizando, e Deus, repetindo as palavras do Senhor, ele disse: vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Como temos louvado ao Senhor?
Será que somos meros religiosos? Ou será que já entendemos que Deus se agrada de um coração contrito, quebrantado e submisso? Deus não nos perdoa pelo que podemos oferecer a Ele. Não é assim que acontece. Deus nos perdoa por aquilo que Jesus Cristo já ofereceu em nosso favor. A única coisa que agrada o coração de Deus é um coração quebrantado, arrependido e submisso. Por isso, clame a Deus e peça: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Só Deus pode nos dar um coração puro, quebrantado, humilde, submisso e arrependido. Só Deus. Talvez você que esteja nos ouvindo e nos assistindo até agora, você talvez esteja hoje sem alegria. Você esteja assim, sem saber o que fazer. E você esteja talvez achando que trilhar outros caminhos possa te dar alegria. Mas eu queria te dizer, querido, que não há alegria longe da presença do Senhor. Só o Senhor pode nos dar alegria plena no coração. Só Ele pode renovar em nós um espírito inabalável. Só Ele pode nos dar um coração puro. Reconheça os seus pecados. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Porque mais que serviço, Deus quer o seu coração. Não se trata do que podemos fazer para Ele, se trata do que temos para dar a Ele. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar nas Tuas mãos agora as nossas vidas. Quero pedir ao Senhor por todos estes que nos acompanharam até agora, que nos assistiram até aqui, que estão nos ouvindo até esse instante. Não foi à toa. O Senhor os separou para esse tempo. E eu lhe peço, eu lhe clamo, que o Senhor continue a tratar os nossos corações. Pai, renova-nos, restaura-nos. Pecamos contra Ti, Deus. Nós somos culpados. Pela Tua graça, perdoa-nos. Por favor, eu te peço. Eu te peço, e eu não tenho nada mais para te oferecer, senão a minha própria vida, o meu próprio coração. Não é o meu serviço que vai te agradar, mas é o meu coração. Restaura a nossa alegria. Queremos ter a alegria da salvação novamente. Queremos servi-lo de forma santa, porque é assim que o Senhor merece. Assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui juntos para poder caminhar contigo. Nada nessa vida vai te dar plena alegria, senão a presença de Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.